Olá, turminha! Sou eu de novo, a sua contadora de histórias, Juju. E hoje estou aqui para a segunda parte de Pocahontas. Mas antes, turminha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A pintura que eu uso no rosto é uma representação teatral, porque cada tribo, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, cada tribo indígena, ela tem a sua própria pintura. Existe até a pintura de guerra, porque cada pintura ela vai diferenciar uma tribo da outra. Então, não se apeguem à pintura que eu estou usando, é apenas uma representação teatral. Tanto que eu usei as cores do papagaio, uma ave brasileira, que é verde e amarelo, tá bom? Só para explicar. Bom, hoje eu vou contar a história de Pocahontas, mas a história de Pocahontas não é uma história brasileira, é uma história americana, é uma história que fala dos índios americanos, né? E os índios americanos, eles viviam tendo que disputar os próprios territórios com os outros países. E a história de Pocahontas, ela vai acontecer na Virgínia, quando o rei da Virgínia, ele quer as terras dos índios. Mas na versão que a Walt Disney fez, foi uma versão romantizada sobre o amor de Pocahontas e o marinheiro John Smith. Mas na realidade, era bem diferente se a gente for pesquisar historicamente falando. Mas voltando na versão da Disney, existia um homem chamado Heathcliff que era muito mau e que ele queria porque queria ter poder, muito poder. Então, ele enganou o rei da Virgínia dizendo que existiam terras novas, aonde existia ouro, muito ouro, e que ele precisava desse ouro e dessas terras para ser mais poderoso. O rei, que na animação não era muito assim inteligente, não sei se vocês me entendem, deixou-se enganar por Heathcliff e deu para Heathcliff uma esquadra, né? Que são vários navios para ir até aonde Pocahontas vivia com sua tribo livremente, para eles explorarem os indígenas e roubarem o ouro, achando que iam encontrar ouro. Mas o único ouro que havia lá era o que a terra dava. Pocahontas era filha do chefe, do chefe Pocahontas. E ele queria muito que ela parasse de ter o espírito livre da mãe, porque a mãe, quando faleceu, toda vez aparecia para Pocahontas na forma de folhas ao vento. E aí, quando ela percebia essas folhas ao vento, ela sabia que a mãe estava com ela. Mas o pai queria que ela não tivesse esse espírito livre. Queria que Pocahontas se casasse com um outro guerreiro, né? O Pocahontas. E que ele era muito assim, bravo e nunca sorria. E Pocahontas não, ela gostava de liberdade, ela gostava de nadar no rio, ela gostava de ser livre, leve e solta. E quando ela tinha qualquer problema, ela falava com uma árvore antiga, que era o espírito da avó dela, a vovó William, que dava muitos conselhos para ela. Então, numa bela tarde, Pocahontas falou com sua avó de um sonho que ela teve, que ela viu uma seta que girava e não parava mais de girar. E foi então que Pocahontas conheceu o marinheiro John Smith e os dois se apaixonaram. Foi amor pela primeira vista.
Então, ela foi mostrar a ele que não existia esse ouro que o Ratcliffe tanto queria, que o único ouro que tinha era tudo que a terra dava. E ela teve que explicar para John Smith que tudo que havia nas matas e nos rios e nos ares pertencia à natureza e tinha que ser livre como o espírito dela. Então, o Ratcliffe não acreditou e nisso começou uma luta entre os indígenas e entre a esquadra do rei, comandada por Ratcliffe. O índio que gostava de Pocahontas, o Pocowata, ele ficou muito bravo quando ele viu a Pocahontas ao lado do John Smith, que estava apaixonado por ela. Os dois estavam apaixonados. Então houve uma luta e os indígenas só tinham lanças, mas a esquadra do rei tinha armas de pólvora. E aí, numa luta entre John Smith e Pocowata, ele morreu. E aí, o pai da Pocahontas ficou muito bravo, prendeu o John Smith e disse que ia matá-lo. Mas a Pocahontas, ela mostrou para o pai dela, através do amor e do carinho e de palavras amáveis, que um bom chefe, ele comanda não pela espada, mas pelo amor, pelas palavras, pela paz. E aí, quando o Ratcliffe viu que não ia conseguir nada, nenhum ouro, ele mesmo atirou, porque ele queria atirar no chefe. Mas aí John Smith ficou na frente e levou o tiro. Então, prenderam Ratcliffe e levaram John Smith novamente para Virgínia. Mas Pocahontas não foi, porque o pai dela já estava velho e quem ficou no lugar do chefe foi ela. E Pocahontas ensinou para John Smith um sinal da tribo dela. Assim era boa viagem, até logo e até breve. E assim é até nunca mais. E quando John Smith entra no navio para ser levado, para ser tratado da ferida, porque eles não tinham como tratar, a Pocahontas pediu o espírito da mãe dela que levasse folhas ao vento e conduzisse as velas o mais rápido possível para levar o seu amado. E aí ele fez assim para ela, até breve, mas ela fez assim, até nunca mais. Porque ela sabia que ela tinha que permanecer na tribo após a morte de seu pai e comandar a sua tribo e as outras tribos, não com o braço forte, mas com o braço do coração e da paz. Por isso, amiguinhos, é assim, a vida tem que ser conquistada pelo amor e pela paz, e nunca pelas guerras.